É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, mas bom dia mesmo. Você, telespectador do Opção para a Vida, que está conosco nesta manhã de quarta-feira, hoje, 23 de outubro. Hoje comemora-se o Dia do Aviador, ou Dia da Aviação. Nós temos o nosso ilustre Santos Dumont, que foi realmente uma das grandes descobertas na área da aviação por um brasileiro, e eu creio que você tem isso como um marco na história deste nosso país. Para aqueles que têm dificuldade, às vezes, de se locomover de uma região para outra, de um país para o outro. Estou falando de viagens intercontinentais. Nós temos feito viagens para Israel e nós, às vezes, amanhecemos aqui no Brasil e anoitecemos do outro lado do mundo. Isso é o resultado, né, do que a aviação, esse meio de transporte rápido, transporta as pessoas de um continente para o outro. Isso realmente trouxe muitos benefícios para toda a humanidade. E nós, no Dia da Aviação, devemos lembrar desse patrono da aviação, Santos Dumont. O Salmo do dia: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121. Logo mais estaremos ouvindo a Norma Braga. Ela foi uma das conferencistas. Ela vai estar também trazendo a continuidade de uma palestra que ela ministrou durante aquela conferência sobre o cristianismo na universidade. Essa conferência foi realizada na dependência da 13 de Maio, Igreja Catedral Congregacional de Campina Grande. Nesse instante, desejamos deixá-los com a Norma Braga trazendo a continuidade desta palestra. Eu ainda estou investigando essa hipótese, não li sobre isso ainda, mas que ele se viu seduzido pelo ato dela, não pela palavra da serpente. Não foi a serpente que o enganou, mas quando ela veio com o fruto, ele não disse não para ela. Ele estava maravilhado ainda, né? Vocês sabem que quando Deus criou a mulher, o homem ficou maravilhado. Então, ele não disse não para ela. Ele não exerceu a liderança. Sabem, a pior coisa que pode acontecer com um líder, não dar limite aos seus liderados. O pai que não dá limite, a mãe que não dá limite, qualquer situação de liderança, quando o líder não dá limite, ele está abrindo uma porta para a destruição dos liderados, porque essa é a função dele. E a função de Adão aqui era proteger Eva das palavras da serpente. Ele não protegeu e ele ainda foi. Junto com ela, os dois pularam no abismo da morte. Então, olha que coisa. Adão trocou a palavra... Eva trocou a palavra de Deus pela palavra da serpente. Adão trocou a vontade de Deus pela vontade da mulher. Os dois fizeram trocas. E isso é o que a gente faz até hoje na idolatria. A idolatria consiste em você desejar algo não segundo Deus, mas você desejar segundo o diabo. Porque ou você está escravo ao Senhor Jesus, ou você está escravo, em última instância, do diabo. Porque o diabo é quem está por trás de toda a idolatria. Ele esteve por trás de toda a idolatria no início, ele continua por trás de toda a idolatria. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que nós não somos responsáveis. O que eu estou dizendo é que pelo contrário, nós escolhemos deliberadamente obedecer à voz da criatura em vez do Criador. E nós continuamos obedecendo aos nossos desejos contrários à palavra de Deus, que o diabo está lá por trás manipulando. Tanto que é por isso, eu estou falando assim, eu sei que não é um discurso muito fácil de ouvir,
Mas eu estou falando isso a partir do que o próprio Jesus falou para nós. Quando Jesus fala aos fariseus, quando os fariseus dizem a ele: nós somos filhos de Abraão, você não pode falar assim com a gente, somos filhos de Abraão. E Jesus vira para eles: não, vocês são filhos do diabo. Eu imagino o susto que eles tomaram, né? Vocês são filhos do diabo, porque vocês não estão fazendo a vontade do meu pai, vocês estão fazendo a vontade do diabo. Então, é isso. Quando a gente pecou, a gente perdeu de vista a vontade de Deus. E hoje, quando nós pecamos, cada vez que você peca, toda vez que você peca, você está fazendo a vontade do diabo. Tem também a carne e tem também o mundo. Eu não esqueci disso. Mas entendam que o diabo está junto também, tá? Isso é importante, porque os ídolos, eles não são coisas que a gente inventa. Eles são invenções também coletivas, eles estão aí há muito tempo. E eles vão meio que ganhando cara nova a cada época, mas eles são basicamente os mesmos desde o começo dos tempos. Se você olha para essa nossa época hoje e diz: puxa, mas como o mundo é relativista, o mundo é relativista, as pessoas estão tão relativistas, ninguém mais acredita na verdade, verdade absoluta. Mas se você for olhar, por exemplo, um poeta chamado Rumi, eu agora esqueci qual o século dele, mas não chegou ao século X, ele é anterior ao século X, eu acho. Mas ok, ele é muito, muito antigo. E eu peguei uns poemas para ler, que o André ele gosta de estudar, né, poetas muçulmanos, e é impressionante como ele é tão relativista quanto o poeta pós-moderno mais recente nosso. Então não tem essa. Os ídolos, eles estão constantemente vindo e voltando, vindo e voltando. E é como se o diabo fizesse essa brincadeira com a gente, sabe? Ele apresenta um ídolo, aí você se encanta com o ídolo. Aí o ídolo vai, chega um ponto que ele mostra as garrinhas, todo o ídolo decepciona. Você pode até permanecer com a mesma idolatria até o final da sua vida e nunca se arrepender dela, mas todo ídolo decepciona em algum momento. E aí, quando você se decepciona com esse ídolo, você corre para outro ídolo, que é o mais longe possível desse que você cultuava antes. Então, você vai lá para o outro extremo. Nisso, o diabo fica manipulando o pensamento humano através dos séculos. Vocês vão ver que a gente nunca chega em algo exato, em algo bíblico, na escala mundial. Todas as ideias que ganham fama e que são aplicadas nas universidades, na mentalidade em geral, na mídia, na educação, que a gente vê por aí, elas sempre têm uma contrapartida antiga radicalmente oposta, e em algum momento elas também vão se desgastar e a gente vai voltar para o outro oposto. A gente fica como uma bola de ping-pong. Sem a palavra de Deus, que dá estabilidade ao pensamento, ao coração e aos relacionamentos humanos, nós somos bolas de ping-pong. Por causa do nosso coração, por causa do sistema do mundo e por causa do diabo, que ele tem essa fonte de rebeldia contra Deus e contra tudo o que é verdadeiro. Então eu vou pegar o nosso outro texto de hoje, que é de Romanos. O livro de Romanos, capítulo 1. Que é também outro texto sensacional para nós. Texto bíblico que fala sobre a idolatria. Para vocês entenderem essa dinâmica da idolatria. Isso é importante para eu chegar na minha aplicação, tá? Eu quero que vocês pensem em termos de princípios.
Eu não quero que vocês vejam só a aplicação. Eu quero que vocês aprendam a raciocinar, a descobrir os ídolos que eu não vou mencionar hoje aqui, porque eles são muitos. Mas o raciocínio por trás deles, a Bíblia traz de um modo muito claro. Então, vamos lá. Capítulo 1 do livro de Romanos, a partir do versículo 18. Paulo diz que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Injustiça aqui no sentido de os homens não são retos, eles cometem, eles falam inverdades e eles fazem coisas que não são boas diante de Deus. É injustiça, é o caminho torto, o caminho tortuoso dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Suprimem a verdade. A ideia aqui é que Deus, quando criou o mundo, Ele criou fazendo com que a sua criação refletisse o Criador. Como se... A analogia do artista é boa aqui. Se você olhar para um quadro de Van Gogh e você estiver acostumado a ver as obras dele, você vai reconhecer que é um Van Gogh pelo modo de pintar. A ideia é que Deus, quando fez o mundo, refletiu no mundo seus atributos. Então, quando o homem foi colocado no mundo, ele deveria, a partir do momento em que o homem tem contato com esse mundo, se ele não tivesse pecado, ele chegaria em uma ideia bastante acurada de quem Deus é, se ele não tivesse pecado. Como ele pecou, ele suprime a verdade. Então, ele olha para todas as bênçãos, todas as coisas maravilhosas que existem no mundo, tudo que remete a Deus, mas ele não vê. Ele tem a ilusão de que aquilo é daquele jeito por alguma obra do acaso, como se fosse um acaso que a fruta é feita para a gente comer, que o ar ele é perfeito para a gente respirar em outros planetas. Não é. Então, é muito triste, né, que o homem consiga se enganar tanto assim, mas nós somos isso. Nós somos isso pelo pecado. E nós fomos resgatados disso da graça, pela graça, unicamente pela graça do Senhor Jesus. Então, a gente não é melhor do que essas pessoas que não conhecem a Cristo nesse sentido. Então, Paulo vai dizendo isso que eu estou dizendo, que esses atributos invisíveis de Deus, eles têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado. Então, por exemplo, você olha para o mar, a imensidão do mar, e você pensa, esse mar só pode ter vindo de alguém, porque afinal de contas o pessoal é maior e mais complexo que o impessoal, só pode ter vindo de alguém que é maior do que toda essa imensidão. Tudo que você vê na natureza, você chegaria naturalmente ao Senhor da criação se você não tivesse pecado. Por isso Paulo diz que nós somos indesculpáveis, havendo conhecido a Deus, não glorificamos como Deus, nem lhe rendemos graças. Nós somos ingratos, nós não reconhecemos a Deus. E o 23 traz a questão da idolatria. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por que eu li aquele iniciozinho de Gênesis? Vocês estão vendo que é como se Paulo estivesse aqui dialogando com Gênesis? Paulo está dizendo, olha que coisa, Deus criou tudo que existe e no final criou o homem para dominar sobre tudo que existe. Mas aí quando o ser humano troca a glória do Deus imortal, ele faz aquela troca que eu falei no início, trocou a palavra de Deus pela palavra do diabo, a vontade de Deus pela vontade do diabo, o que acontece? Tudo fica de cabeça para baixo. Quem é que dá o tom no relacionamento entre Adão e Eva depois do pecado? Eva.
ela que tomou a decisão, ela fez tudo, ele ficou passivo, então ele não é mais o líder do casal, quem é ela. E o que acontece depois? Os homens fazem imagens de animais. Nós fomos criados para dominar sobre a criação não humana. Mas quando nós perdemos isso de vista, nós começamos a querer adorar bichos. Então, por isso, Paulo diz aqui, no 23, imagens conforme a semelhança do ser humano mortal, corruptível, que se desgasta, que não é perfeito, e também de pássaros, quadrúpedes e répteis. Nós descemos tão baixo na nossa adoração que nós arrastamos a barriga no chão para adorar um réptil. Nós perdemos totalmente a noção da ordenação de Deus na criação. Nós invertemos tudo. Estão entendendo a troca? E aí nós chegamos a um ponto em que, vejam só, no início, quando nós pecamos, nós diminuímos Deus e nos elevamos diante dele. Então, nós passamos a não ver mais diferença, distinção entre Criador e criatura. E aí a coisa vai. Nós também não vemos mais distinção entre homem e mulher. É só vocês pensarem nas ideologias hoje que estão apagando essa distinção cada vez mais, e com isso nós temos muitos problemas, porque hoje o homem, ele não vê mais a mulher como alguém que ele precisa proteger, e nós temos ainda muita violência contra a mulher, e as pessoas não conseguem relacionar as coisas, mas se você diz que a mulher é tão forte como o homem, você já não protege mais. E aí nós temos esse problema, porque é óbvio que a mulher é mais frágil que o homem. É óbvio isso. Tráfico humano é um problema seríssimo hoje. E se você não tiver essa ordem muito bem estabelecida na sua mente, você vai relaxar nessa proteção à mulher, você vai relaxar na proteção à criança, e você vai relaxar na proteção do feto na barriga, que é a posição mais frágil, mais indefesa e mais vulnerável que um ser humano pode chegar. Um feto dentro da barriga da sua mãe. E como a ideologia feminista levanta a bandeira do aborto de um modo muito cruel e muito veemente. Está aqui o motivo, a base está toda aqui. Então, vocês têm esse apagamento de diferenças entre homens e mulheres, pessoas sofrendo muito porque não sabem mais quem elas são, em um ponto muito fundamental, que é o ponto de, afinal de contas, eu sou um homem e um dia vou amar uma mulher, ou eu sou alguma coisa que eu não sei definir muito bem. Então, você tem toda a questão da identidade. Olha o que eu falei no início das idolatrias, que elas têm a ver com a identidade. A identidade fundamental do ser humano, que está relacionada à biologia, ao que a gente tem de mais básico, ela também fica toda confundida. Então, no início, você confunde criador com criatura, depois você coloca animais no altar, depois você diz homem e mulher, eu não sei mais direito quem eu sou. Então, existem essas relações que Paulo vai descrever aqui, entre homens e mulheres e mulheres. Um sofrimento muito grande, porque quando as pessoas se dão conta disso, elas sofrem muito. E essa tentativa pela ideologia LGBT de transformar isso em uma bandeira identitária. Então, as pessoas passam a sentir orgulho, a se unirem para reforçar um orgulho relacionado aos parceiros que elas escolhem para a vida, que é algo que não supre o coração, não tem como suprir, porque esse altar do coração, ele só pode ser suprido pelo próprio Deus. Se você tentar estabelecer você mesma
ou você mesmo, a sua identidade em qualquer outra base que não seja no fato de que você foi criado por Deus, você caiu, mas foi resgatado pelo Senhor Jesus e hoje você vive por causa de Cristo, essas bandeiras feministas, LGBT, política, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu voto para esse, eu voto para aquele, tudo isso vai acabar, isso vai morrer, isso vai mudar. Hoje, as práticas homossexuais estão cada vez mais normalizadas. Ontem elas não eram, e amanhã ninguém garante que elas vão continuar. Isso tudo é poeira que passa. O único que permanece eternamente e o único que nos dá uma identidade segura é Cristo. Só Ele pode nos dar essa identidade. Então, eu quero estimular vocês aqui a entenderem essa dinâmica da idolatria, entenderem essa questão dos pêndulos, né, dos ídolos que decepcionam e como nós somos jogados de extremo a extremo em tudo. Assim como Paulo delineia aqui, de um modo muito bonito, se você ler todo o texto até o final do capítulo 1, você vai ver que ele faz um movimento assim, nós pecamos, Criador e criatura ficaram confundidos, a criação inteira ficou confundida, homem passa a adorar animal, a querer ser igual a animal, homens e mulheres também já não sabem mais quem são, tudo confundido. Aí sabe o que acontece? Você tem então uma indistinção radical de toda a criação e, ao mesmo tempo, você tem o oposto, você tem uma rivalidade. Porque é como se fosse cada um por si. Então, por isso, ele chega no versículo 29 e ele descreve todas as coisas, todos os pecados que nós cometemos contra o nosso semelhante. Cheios de injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, desobedientes aos pais, insensatos, sem amor, sem respeito à família, sem misericórdia. Aí vocês perguntam, mas como é que ele sai, né, daquela descrição para uma descrição de rivalidade? Porque você não pode romper a ordem que Deus estabeleceu no mundo sem chegar nisso. Quando Deus estabelece o mundo e nós no mundo, Ele é distinto da sua criação e, ao mesmo tempo, a criação não subsiste sem Ele. Então, Ele é distinto da criação, mas Ele não é separado da sua criação. Quando nós pecamos e invertemos isso, nós deixamos tudo indistinto, confusão geral, eu não sei mais quem sou, eu reflito imagem de animal, eu não sou homem, não sou mulher, o que eu sou? Eu perdi a minha referência última e eu estou confundida com a criação e, ao mesmo tempo, eu estou separada de quem? De Deus. Amanhã você está convidado, telespectador, a ouvir mais uma vez a Norma concluindo esta série de meditações sobre o cristianismo ou jovem cristão na universidade. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo mais uma vez o conjunto coral Saracale da Igreja do Calvário. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.